Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 9 de dezembro de 2020. No pregão de hoje, o mini índice teve uma queda substancial, inclusive o volume vendedor no pregão de hoje ele foi considerável. O MACD já atingiu as médias do MACD, atingiram aqui um certo patamar e elas já estão se encontrando, fazendo com que deixe de ser altistas e passando a ser baixistas, tá? A média aritmética de 8 períodos acabou segurando o preço por enquanto, mas se a gente tirar a média, a gente vê que, né, há uma distância aí substancial entre o preço e a média de 20 períodos, que é a nossa referência. Tá? Você pode ver aí que pelo quarto pregão consecutivo, houve movimento de lateralização, não continuou em alta, caiu, né, devolvendo todo o movimento de alta que havia feito nos pregões anteriores, e com a queda tem um forte volume, né, tudo indica que vai continuar em queda, tá? Possivelmente agora, devido ao nível de volume, eu acredito que a média de 8 períodos ela não vai segurar o preço, vai ser na média de 20. Por quê? Quando o preço, nesse momento anterior aqui, ó, a última vez que o preço ele atingiu a média de 8 períodos, o nível de volume era abaixo da média. Tá? No volume financeiro aqui com cor, esse indicador, a gente coloca, né, a média aritmética de 20 períodos no próprio indicador. E essa média de 20 ela é a nossa referência. Então você pode ver que, né, o último movimento na média de 8 períodos, o que evidencia que é um movimento de correção é o nível do volume. Então você pode ver que a última correção que teve na média de 8, o volume foi abaixo da média, e no movimento anterior de correção, o volume também foi abaixo da média, o que não é o caso atualmente. Tá? O nível de volume já extrapolou e também, né, o nível de lateralização aqui já perdurou mais, né, do que em movimentos anteriores. Aí você pode ver aqui, ó, no quinto pregão aqui dessa lateralização, houve um movimento de queda até a média, mas depois já abriu em gap de alta e continuou subindo. Mas o volume ele foi abaixo da média. Então, para mim, isso é o início de uma correção na média de 20 períodos, não na média de 8 períodos. Tá? No gráfico de 5 minutos, né, obviamente houve aí queda, colocando só na média de 20, ele abriu em gap de alta, mas caiu, aí formou esse primeiro pivô, tá? Formou esse movimento aqui, ele é um pivô, né? Aqui é o topo, fundo, tá? O fundo, topo. E aí, quando ele pega, ele forma um topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele continua em queda e ele rompe abaixo do fundo anterior. Nós temos aqui, neste exato momento, no momento que ele ultrapassa essa região, ele cai abaixo de 113.472, a confirmação do pivô de baixa. Com isso, teve uma queda aí de até 1.013 pontos, tá? Conduzindo pela média de 20 períodos, né? Depende muito, né, da condução. Aqui, ó, ele pela média de 20 ele não chegou a dar stop. Aqui possivelmente ele chegou a dar stop. Mas se você for considerar um candle fechando acima da média, é este candle aqui, tá? O que gerou aí 500 pontos. Então tudo depende aí do método de condução do trade, né, que o trader estabelece, né, mas foi aí a formação, né, desse pivô de baixa e a confirmação, e seguiu em queda. Depois da confirmação do pivô de baixa, caiu aí cerca de 1.017 pontos, tá, no mini índice futuro. Já o mini dólar, ele fez um movimento contrário, né, a média de 8 períodos segurou,
da maneira contrária, houve um movimento de alta, e como ele está em tendência de baixa, todo movimento de alta que tem, e que ainda é abaixo da média de 20 períodos, tá? A gente considera como um movimento de correção. Então, para a gente, por enquanto, o dólar está subindo e está fazendo um movimento de correção. Teve uma pessoa que me perguntou se eu acredito que o dólar vai voltar a 5,44. Aí eu falei, olha, nós temos aqui ó, a média de 200 períodos em 5,29. A média de 20 também, acabou de chegar em 5,29. Né? Então você pode ver que as duas aqui é uma resistência muito forte, muito importante. Precisa entrar muito volume para conseguir romper essa resistência. Então assim, o dólar ele precisa entrar volume que para poder conseguir romper. Eu acho difícil no curto prazo ele chegar num preço tão alto, tá, de 5,44. Mas havendo forte correção lá no índice, no Ibovespa, como havia indicado, a tendência é que haja também uma forte correção aí no dólar, tá? Se ele romper a média de 20 períodos aqui, ele vira tendência de alta. Os estrangeiros, né, o fluxo estrangeiro está positivo no dólar. Tá? Ele está positivo no dólar e está vendido no índice. Tá? A posição do fluxo estrangeiro é contrária às tendências. Tá? No dólar está tendo uma tendência de baixa, mas eles estão comprados. E eles estão comprados desde aqui de cima. Né? Eu já, na época, até mencionei isso. Né? O dólar ele rompeu a média de 20, eu esperava que ele ia segurar. Foi um candle aqui, ó, que foi exatamente na média de 20. Eu falei, ó, vai segurar e vai voltar. Não aconteceu. Ele caiu. Ele caiu, mas o nível de OBV ainda estava alto e permaneceu alto. Tá? Então, assim, desfizeram de poucas posições, não chegaram a desfazer, chegaram a vender um pouco os estrangeiros, mas não venderam muito. Eles estavam até ontem com mais de 1.000 contratos abertos, aí diminuíram para 600 contratos, um negócio assim. Né? Mas permanecem comprados, tá? No mini dólar. Ok? Bova 11 seguindo aí, né? A mesma coisa aí do Ibovespa, segurando por enquanto na média de 20 períodos, de mais de 8 períodos. E você pode ver que os candles das últimas semanas, tá? Não é nem dos últimos pregões. Mas você pegar aí, ó, os candles das últimas semanas, os candles estão muito pequenos, né? A tendência ela já vem perdendo força a partir do momento em que os candles eles estão pequenos. Você pode ver que a alta ela é mais impulsionada pelos gaps, né? Há uma formação de um gap e aí ela lateraliza. Aí a formação de outro gap, ela sobe e lateraliza. A formação de outro gap e aí vai mais por um impulso assim na abertura, né? Que gaps são impulsos na abertura. Então são players que estão, né, com a ordem na pedra e aí essa ordem aí é executada, o preço vai lá em cima e ele se mantém de lado, depois ele para de subir ou ele cai, tem uma leve queda. E os candles pequenos, muito pequenos, né? Vários dojis que são candles de dúvida, né? Ao longo aí dessa alta. Então, sim, a tendência ela já vem perdendo força, né? Indicando que, né, ia chegar numa hora que não ia suportar. Aí atingiu o alvo de Fibonacci em 113.900 e não conseguiu romper, fechar acima desse alvo de Fibonacci até hoje, tá? E por conta aí desse volume de queda no pregão de hoje, eu particularmente não acredito que vamos ter aí que vai segurar, que essa alta vai perdurar, tá? Até porque o SP500 ele teve uma forte queda no pregão de hoje. Ele se sustentou numa região de suporte que já vem formando aí ao longo de vários dias, mas o nível de queda também foi alto. O MACD também, né, está deixando de ser altista para virar baixista. E o VIX, que é o índice aqui de volatilidade da bolsa americana, ele rompeu, ele fechou acima da média de 20 períodos. Ele fechou acima da média de 20 períodos. Tá, essa região aqui é uma região que primeiro foi de suporte, aí ela foi rompida. E quando é rompido o suporte, ele vira resistência. Tá? Então você pode ver que ele vira resistência e aí a resistência ela foi testada aqui, ó, várias vezes e agora conseguiu romper
E o MACD já está virando altista também para o VIX. Ou seja, alta no VIX quer dizer queda na bolsa americana. Tá? Então o VIX ele é um grande termômetro aí. E o que chamou mais atenção o SP500 ele caiu, mas o Nasdaq, ou seja, as empresas de tecnologia que estão puxando aí essa queda, Nasdaq caiu muito forte, muito mesmo. Esse é um candle de força, esse aqui não é um candle de correção. Tá? Esse aqui é um candle que, embora esteja acima da média de 20 períodos, ele sinaliza uma reversão, porque é um candle muito grande, muito forte. O que pode acontecer amanhã, quando um candle muito forte ocorre, né, a gente tem um outro candle que a gente chama de gift, né, uma queda aqui, bate na média de 20 períodos, vai voltar, vai ser um outro candle aqui, ó, acima da média de 20 períodos para retomar a baixa, o movimento de queda e romper a média de 20 períodos, tá? Então, a queda no mercado americano está sendo puxado muito pelas empresas de tecnologia. E é o seguinte, queda também no mercado americano provoca queda também no mercado brasileiro. Tá? A bolsa brasileira, né, ela anda aí correlacionada com a bolsa americana. Tá? Dos papéis que mais caíram, mais subiram, destaque, o papel que mais caiu hoje foi TASA 4. Surpresa nenhuma, eu já venho alertando aí o movimento de correção. E o movimento de hoje, ele foi forte, fechou abaixo da média de 8 períodos. Você pode ver aqui que eu teve os candles eles já estão em queda, fechou abaixo da média de 8 períodos. E você pode ver também que o volume, de toda vez que tem esse movimento de queda, o volume financeiro ele é muito alto, né? Até mesmo em movimentos de queda, tá? Este volume, esperar isso infeliz passar. Pois é, esse é o horário de pico, né? Aí o trânsito é bastante tenso, aí acaba influenciando aqui no nosso áudio. Mas vamos lá, segue o baile. O movimento de queda ele tá muito forte, né? Você pode ver que não é um movimento de correção, é um volume de correção. Não é. Né, assim como tem muita gente que compra, tem muita gente que vende. Como eu falei, né, também em momentos anteriores, eu mostrei que várias pessoas compraram, né, aqui região de 8,77, região de R$ 10 e que, né, atingiram aí, ó, 90% de alta. Quem comprou mais baixo teve pontos aqui, ó, que a pessoa chegou a ter mais de 100%, 126% de alta. Então, a pessoa dobrou o capital. Simples assim. Você tem que pensar o seguinte: quem está realizando forte aqui em cima, comprou aqui embaixo. Tá? E foi muita gente que comprou. Então, assim, né, eles estão realizando muito. Tudo indica que TASA vai cair mais e vai chegar até na média de 20 períodos. Tá? Não creio que vai manter essa região de lateralização até a média chegar no preço, porque os volumes de venda estão muito fortes. TASA 3 siga na mesma linha. Se a gente tirar a média de 8, você pode ver aí, ó, a distância. Né, e um candle aí de força. Um candle de força, ele tem um corpo, né, um corpo formado, ele não tem um corpo relativamente maior, né, do que os outros. Ele não é o maior, não é um candle barra elefante, mas ele está entre os maiores. Você pode ver que, né, a alta expressiva, o corpo do candle de hoje, ele se aproxima do tamanho, né, do movimento de alta das últimas altas fortes que tiveram. E também um outro fator também é que os pavios, tá, tanto na parte inferior como superior, eles são pequenos. Tá? Então o corpo do candle ele é muito maior do que o tamanho dos pavios. Então isso demonstra força na direção que o candle foi formado. E a direção aqui é de queda. Tá? Então a correção aí é eminente. PMAN 3 está caindo forte. Tá? Esse foi o primeiro papel na Bolsa de Valores que eu investi, baseado aí numa palestra que eu assisti online do Luiz Barsi. O Luiz Barsi, isso foi em 2015. Isso foi 2015. Né? O Luiz Barsi, ele deu uma palestra e ele falou que ele tinha lido lá, né, o plano de recuperação judicial, né, de Paranapanema, que é uma empresa de cobre, e que ele botava muita fé.
né? E isso aí o papel estava em R$ 1, eu comprei a 1,65. R$ 1,65. O preço está R$ 10 hoje porque teve agrupamento, tá? Eles agruparam, né, os papéis. Quando o preço das ações está muito baixa, eles vão lá e agrupam. Então quem tinha 5 papéis passou a deter um com, né, um determinado valor lá. E aí eu sei que o agrupamento ocorreu, eu acho que o valor nominal, não sei se era 20, 17, não sei se era 17, acho que era R$ 17, 27. Só sei que, fritando, né, na fritada dos ovos, o preço de hoje, ele tá menor do que estava antes, né? Se for desagrupar, digamos assim, né, as ações que foram agrupadas, na fritada dos ovos, as ações de hoje estão mais desvalorizadas do que estava quando eu comprei a 1,65. Eu vendi um ano depois, exatamente um ano depois, com zero de lucro. Oscilou um pouco para cima, oscilou para baixo, aí voltou e eu vendi exatamente ao mesmo preço e tive só gasto com a corretagem, né? Mas até hoje, né? Olha só, 2015, estamos indo para são 5 anos que o Luiz Barros está aí pregando que Paranapanema vai subir forte e até hoje nada, e pelo contrário, olha só, tá caindo forte, né? Porque, né, tem, né, a bolsa de valores das ações, elas não respondem, né, a determinadas questões, porque elas também são influenciadas pelos ciclos, né? São vários elementos. Se você for pegar, né, todos os elementos que influenciam, né, os preços das ações, são várias coisas, né? Então, por exemplo, Paranapanema é uma empresa de cobre, então assim, né, o valor do cobre também influencia muito, etc. Dos papéis que mais subiram, Home 3 subiu, né? A gente já havia alertado. Entrada foi aqui, neste candle aqui, ó, do pregão de 26/10. Aqui que foi a entrada, tá? E Home 3 é um papel não para fazer trade, tá? Esse é um papel que paga mais dividendos aí na bolsa. Na revista Grafistas do mês de novembro tem um artigo daqui só sobre Home 3, analisando aí o balanço de Home 3. Tá? E aí você pode ver que abriu um grande gap de alta e subiu. Tá? Esse papel não é um papel para especulação, é um papel aí para montar carteira voltada para dividendos. Tá? Tá em alta e seguirá em alta, com certeza. Show 3 rompeu uma região aqui de resistência, está subindo forte, mas é aquela, depois que você rompe, você não entra com o preço subindo, você entra depois que ele cai e ele volta a subir, né? Só depois de um movimento de correção que compensa entrar. O IBR 4 está subindo forte, está afastado aí também da média de 20, esperar aí um movimento também de correção, vamos ver se vai subir, porque, né, a última resistência foi aqui, ó, em 4,10. Tá? Então depois dessa resistência aqui que vai ter um espaço maior para poder subir, tá? O IBR4. Mas a empresa tem recuperação judicial, então né, é muito importante. Ela está influenciada, né, por oscilações, porque lá na recuperação judicial o que acontece? O conselho de administração, né, ele propõe diversas questões, eles tentam vender ativos, eles tentam renegociar dívida com bancos, aí de repente sai uma informação lá, a Oi conseguiu renegociar com o Banco do Brasil a dívida de 200 milhões, aí as ações sobe. Só que não é a única dívida, né? A empresa não entra em recuperação judicial assim à toa, né? Um papel que está subindo forte a bolsa, vamos ver, eu vou até colocar ele aqui, ó, direto aqui, ó, SLED, Livraria Saraiva. A B3 mandou um ofício para a Livraria Saraiva perguntando por que está subindo forte. Eu cheguei até a acessar só basta digitar no Google aí, recuperação judicial, plano de recuperação judicial da Saraiva, aí tem o primeiro link, já é o site deles. Eu olhei o plano de recuperação judicial. Quando uma empresa ela entra em recuperação judicial, né, o juiz ele nomeia uma empresa para administrar, que é a administradora, e essa empresa ela vai mensalmente emitindo relatórios, né, sobre tudo que conseguiu fazer, né, dívidas que conseguiram ser negociadas, igual eu falei, e etc. Né?
Não teve nenhuma novidade. Eu olhei o relatório do último mês, do mês de novembro, e continua com dívida alta, tá? Eles diminuíram, né, o número de lojas. Eu não sei se foi para 13, para 8, tiveram que diminuir. Então, assim, realmente, no plano de recuperação judicial, no processo lá judicial, não há nenhuma novidade, tá? Nada que demonstra que a Livraria Saraiva vai conseguir sair desse plano aí. O que pode acontecer com uma Saraiva, com a Oi, essas empresas de recuperação judicial, é o seguinte: é uma outra grande empresa com muito dinheiro em caixa, adquirir essas empresas, né? Então, sim, se uma grande rede de livraria de repente chegar e adquirir a Livraria Saraiva, aí sim as ações, né, vão explodir para cima. Por quê? Porque a empresa que adquiriu, né, se ela tem muito dinheiro em caixa, ela quita a dívida, né, ela reestrutura, ela investe, né, porque, por exemplo, né, em mês de novembro agora a Livraria Saraiva fechou. Então é o seguinte: se ela fechou lojas, ela não vai ter lucro, né, o lucro dela inclusive diminuiu. Inclusive, um outro fator que eu identifiquei lá foi prejuízo, né? Ou seja, as vendas elas não estão conseguindo cobrir os prejuízos. Então, eles tiveram prejuízo aí, eu acho que na casa de 7 milhões nesse mês de novembro. Então, ou seja, né, o caixa que está entrando não está sendo suficiente para cobrir os gastos, né? Ela não está nem conseguindo manter os gastos das unidades que estão abertas, né? Imagina abrir mais lojas para poder aumentar o lucro. Então, assim, né, não tem fundamento, tá? Esse movimento aí não tem fundamento. Existe um nome de um crime, né, um crime financeiro que acontece na bolsa de valores, que o apelido é bump and dump, né, que é como se fosse pular e saltar, que é o seguinte, né, grandes fundos eles entram num papel, banco, seja lá qual instituição que for, né? Tem muita instituição criminosa por aí. Eles entram, igual por exemplo, Livraria Saraiva tá 1,76, né? Isso daqui, 100 mil reais, isso daqui leva esse preço aqui, ó, para 2, 3 reais tranquilo, né? Não precisa de muito dinheiro para poder fazer com que o preço da ação suba. Então, o preço ele pode estar subindo por conta de um investidor, que não precisa nem de ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, entrando aí com 100 mil reais consegue levantar esse preço. E aí o que eles fazem? Essas instituições, eles compram esse crime aí, bump and dump. E esse crime consiste no seguinte: eles comprarem muito, e aí o preço ele sobe muito mesmo, né? Você pode ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Livraria Saraiva, 87 centavos, 136%. Isso em 2 dias. Aliás, uma semana. 136% em uma semana. Tá? Só que isso aqui é efeito de um player. E aí o que acontece? Tá subindo só, e aí as pessoas começam a entrar, outros investidores começam a entrar. Fala, não, agora vai. Aquele que entrou, aquela instituição que entrou para fazer o movimento subir, ele já tem gente comprando o papel, né? Já tem muita gente querendo comprar o papel. O que ele faz? Ele já tem liquidez para desfazer essa posição. Tá? Ele já tem gente querendo comprar. Ele mesmo que provocou essa alta, ele vai lá e vende. Ele vende com lucro. Tá? Então, assim, né, o crime consiste em influenciar o preço de um ativo da ação para fazer com que o mercado ache que é uma valorização, comece a comprar e fique com a batata quente na mão, né, e a batata pegando fogo. E aí os papéis eles voltam a cair. Porque, né, aquele player que comprou, ele saiu, não tem aí base para poder sustentar essa alta, tá? Então tem que ter muito cuidado aí com esses papéis, né, com o que se passa aí na mídia, ok? Então esta foi a análise de hoje, só né, lembrando aí do nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, que ainda está em promoção na Udemy, tá? Tá com aí quase 70% de desconto, tem mais 2 dias na promoção, e o nosso curso gratuito, tá? De Introdução ao Mercado Financeiro, que também na Udemy. Esse é gratuito, esse aí não tá em promoção, né? Isso aqui é gratuito forever and ever, ok? Então, um abraço a todos
E se Deus quiser, até amanhã.